Olá, sejam bem-vindos. Este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Mande suas sugestões de pauta para cbisaia@gmail.com. Esse e-mail aparece aí na sua tela. E sugira, querendo, convidados, temas específicos, todos eles relacionados ao mundo jurídico, porque este é o foco central deste programa. Meu convidado de hoje, professor, advogado Bruno Seligman de Menezes. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, professor Cristiano. Uma satisfação retornar aqui ao programa O Tema é Direito, nesta casa que tão bem acolhe, que eu tenho o prazer de ter sido egresso do curso de Direito e hoje ser professor do mesmo curso. Bruno, a gente sabe que tu atuas na advocacia há bastante tempo já, né? No universo do direito criminal, e eu queria começar esse programa perguntando para ti, na tua concepção, hoje, quais são os desafios do advogado criminalista? O que pesa na balança? Qual é realmente o obstáculo principal dessa carreira tão complicada e difícil hoje, a gente sabe, né? Olha, a advocacia criminal hoje ela é uma das meninas dos olhos dos alunos de direito. Eu penso que nos últimos anos, talvez pelo glamour que os processos criminais tiveram, especialmente com esses casos de maior repercussão, Lava Jato, existe uma quantidade muito grande de pessoas querendo ir para essa área. Entretanto, como qualquer área, não só do direito, mas qualquer área de atuação, esses casos de glamour, esses casos de muito reconhecimento, de muito retorno profissional, de prestígio e até financeiro, eles são a exceção. O caminho a ser trilhado na advocacia criminal é um caminho árduo, é um caminho de muitas desilusões. Eu costumo dizer, e sem medo de correr o risco de acharem, porque existe uma tendência muito grande das pessoas quererem exaltar as suas vitórias sempre. Na advocacia criminal nós vivemos muito mais de derrotas do que de vitórias. Conquistar uma liberdade, conquistar uma absolvição nos tempos atuais é algo pouco comum. Por que eu digo isso? Porque nós temos um país que não assegura direito básico algum e recai tudo no sistema penal. Absolutamente tudo. Então acaba o juiz criminal tendo que ser praticamente aquele que vai dar uma satisfação à sociedade de que alguma coisa nesse país funciona. E se há alguma coisa que funciona, é uma justiça criminal que condena, que bota nos presídios. Se nós tivéssemos um crescimento do nosso sistema de saúde, do nosso sistema de educação pública, do nosso sistema de previdência proporcional ao que nós temos da nossa população carcerária, nós seríamos um dos melhores países do mundo. Mas tu acreditas que essa ideologia, né, punitiva, vamos denominar assim, né? Não que necessariamente isso ocorra, né? Vamos supor que isso aconteça em alguma medida. Tu verificas alguma influência da mídia nisso, ou, indo um pouco mais a fundo ainda, tu acreditas que o sistema penal ele é corrompido por outros elementos nesse processo de retorno decisório em relação a esses múltiplos tipos penais que ocorrem aí no dia a dia? Eu não tenho dúvida que sim. Eu acho que há uma influência da mídia, sem sombra de dúvida. A violência e especialmente o medo, o terror, são produtos altamente vendáveis. A maior prova disso é que esses programas de fim de tarde, basta a gente passar os canais na televisão, todos eles da TV aberta, estão passando programas de alta violência, mostrando basicamente viaturas policiais, helicópteros de polícia em perseguição ao que se chamam de bandidos, que é uma denominação não jurídica, uma denominação vulgar. Então, a violência é um produto altamente vendável, tanto assim que nós temos a chamada bancada da bala no Congresso, são pessoas que se elegem à base desse discurso do terror. E associado à segunda pergunta, eu acredito que o sistema penal esteja intimamente vinculado também com a economia. Há autores e autores criminólogos já consagrados que sustentam que o direito penal acaba sendo um agente de regulação da economia. Existe um autor argentino que costuma dizer que o direito penal ele serve para proteger os bens daqueles que têm bens. Ou seja, ele é um sistema que ele está totalmente estruturado para quem tem posses, contra quem pode colocar em risco essas posses. Tanto é assim que hoje, se uma pessoa der um soco na cara de outra, ela tem uma pena menor do que se furtar um telefone dessa pessoa. O crime de latrocínio, que é um crime contra o patrimônio, tem uma pena maior do que o crime de homicídio, que é um crime contra a vida. E isso é ideológico, isso foi uma escolha que o nosso legislador fez lá em 1940 e que na possibilidade que teve de reformar o Código Penal não quis mexer. Agora, esses elementos corruptores do sistema, eles são perceptíveis no universo decisório? Na prática da advocacia, você
Você lê isso nas decisões ou isso faz parte, né, de um achismo generalizado, no sentido de se decidiu assim porque é a influência da mídia, mas é o tipo da coisa que não se tem como provar? Eu acho que é o tipo de coisa que não se tem como provar, mas nós conseguimos, se formos um pouco mais a fundo, nós conseguimos compreender um pouco da questão relacionada à consciência de classe da nossa magistratura, que integra a nossa magistratura. E isso não é um demérito àquele juiz A ou àquele juiz B, mas é como se estruturou o sistema de escolha de juízes. Nós temos concursos públicos extremamente difíceis, que demandam uma prática profissional ficta, porque são 5 ou 6 petições por ano que o candidato precisa assinar para justificar que teve uma atuação profissional. Isso ele faz geralmente com um primo, com um amigo, com um vizinho. E ele precisa de anos de estudo até conseguir atingir o sucesso num concurso dessa complexidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os nossos alunos, que são aqueles alunos que estudam com dificuldades, que precisam no dia seguinte à formatura já ingressar no mercado de trabalho, eles não vão ter as mesmas oportunidades de concorrer com aqueles alunos que têm toda a retaguarda familiar, que são geralmente alunos que vêm de famílias de classes mais elevadas. Isso lá na hora do acesso desses candidatos à magistratura vai ser o determinante. Saiu uma pesquisa essa semana do CNJ que mostra que o nosso juiz, o padrão dele é um homem, na esmagadora maioria, que vem de classe média alta, que vem de família com os pais com ensino superior, ou seja, ele representa uma elite cultural, uma elite patrimonial do nosso país. Então é inegável que esse juiz, ao examinar um caso que lhe seja apresentado, ele vai examinar não com aquele interesse de prejudicar o sujeito, mas sim a partir das suas experiências, a partir dos seus exemplos. Então, infelizmente, são situações que nós não conseguimos colocar no recurso para tentar reverter uma decisão, mas são elementos altamente perceptíveis. Eu costumo dizer isso para os alunos em aula e eu não tenho problema em dizer aqui no programa, se nós formos no fórum de Santa Maria ou em qualquer fórum procurar juízes negros, nós não vamos encontrar. Promotores negros, nós não vamos encontrar. Encontraremos um ou outro. Agora, a quantidade de negros que nós encontraremos nos bancos dos réus das varas criminais é assustador. Ou seja, o que isso representa? Isso representa um Estado que ele é desigual. Ele é desigual em quem julga e quem é julgado. E nós precisamos compreender sob essa ótica. Aquela premissa de que todos são iguais perante a lei, ele rui na primeira ida ao fórum. Primeira ida que o estudante de direito for, no primeiro semestre, ele vê que essa realidade ela não existe. Agora, não é à toa que há muitos anos, né, o número de denúncias em relação ao protagonismo judicial, ao ativismo judicial, tem aparecido, né, de forma muito contundente e séria por inúmeros pesquisadores, professores, juristas, etc. E isso, por óbvio, tem relação exatamente com o que tu estás dizendo, né? Porque qual é a crítica que se faz a essa questão do protagonismo judicial? É o fato de se permitir que experiências pessoais, que preferências pessoais contaminem o processo decisório, por exemplo, nesse tipo de processo aí que vocês trabalham, vocês do direito criminal. Queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso, porque isso está na essência, justamente, né, do que tu acabou de dizer. Sem dúvida. Eu entendo que o fato de o Poder Judiciário ser o único dos 3 poderes que é constituído por pessoas que ascendem por meio de concurso público, isso é muito sintomático. Ou seja, o papel do juiz é um papel contramajoritário. Ele não precisa e não pode ter que dar explicações ou pelo menos satisfações para pessoas das suas decisões. As suas decisões têm que estar balizadas pela Constituição Federal, pelas leis que regem o país e não pela vontade popular. Quem tem que dar satisfação para eleitor é vereador, é deputado, é senador, é governador, prefeito, presidente e só. No contexto que nós temos de um poder executivo, de um poder legislativo bastante enlameados de corrupção, o judiciário apresenta-se com um protagonismo verdadeiramente assustador. Então nós temos um judiciário que decide quem é internado num hospital, nós temos um judiciário que decide que estrada vai ser pavimentada antes de outra, nós temos um judiciário que decide se a contratação foi por um preço justo ou não foi, que são questões inerentes à atividade da atuação política do Poder Executivo, por vezes do Poder Legislativo. Então, esse Poder Judiciário começa
a se apresentar perante a nossa sociedade como um salvador, como um fiel da balança nessa escala de corrupção que nós estamos enfrentando. E aí eles acabam se legitimando por algo que eles não têm legitimidade, que é a opinião pública. Então eu vejo com muito receio esse crescimento do protagonismo judicial. Lamentavelmente, as pessoas costumam pessoalizar esse tipo de crítica, né? Acho que tem que ficar bem claro isso, né, Bruno? Que nós estamos falando aqui não tem relação com fulano ou com ciclano. Nós estamos tratando do sistema, desde uma perspectiva macro. Em absoluto. Tenho relação maravilhosa com juízes da comarca, com desembargadores, e não é crítica alguma a qualquer um deles. É uma crítica muito mais, não tanto como advogado, mas muito mais como professor, com alguém que vive isso, vive essa realidade, de ver que nós temos alunos que chegam com um brilho nos olhos de querer transformar o mundo a partir disso e que começam, em certa medida, a se. Como as coisas são postas. Como é que é formado o ato de decidir? Como é que se dá valor à liberdade humana, especialmente na área penal? Eu trouxe um dado, professor Cristiano, que eu acho muito relevante. Há 2 anos, o Supremo mudou a questão relativa à execução provisória da pena, passando a admitir que sejam presos todos aqueles que forem condenados a partir do julgamento em 2º grau, deixando de fora todos os recursos aos tribunais superiores. Saiu um dado, a questão de um mês no Brasil, do nosso panorama prisional. Nós temos cerca de 720 mil pessoas presas no Brasil, das quais 40%, e é um percentual que vem se mantendo ao longo dos anos, são presos cautelares, pessoas que sequer foram julgadas ainda. E agora, com essa mudança de tendência do Supremo de 2016 para agora, 25% são pessoas que foram julgadas em 2º grau, mas estão aguardando recurso para os tribunais superiores. Ou seja, 65% da nossa população carcerária ainda não foi julgada em definitivo. Só 35% foi. Ou seja, isso é reflexo de uma sociedade que busca resultados imediatos. Nós fazemos, por meio da prisão, uma antecipação de pena. E isso eu acho muito perigoso. Porque nesse universo de 65% de pessoas que não foram julgadas, nós vamos ter dezenas de milhares delas que vão ser absolvidas. E vão ter passado um período bastante grande na prisão. Agora, esse é um tema, me parece, que é central dentro da estrutura do direito penal. Vamos fazer um pequeno intervalo. Eu acho que é importante que a gente recomece no 2º bloco exatamente daí. Pode ser, professor? Perfeito. Então, fique conosco. Como disse, é super rápido. Nós já retornamos. 30 segundos. A Universidade Franciscana está mais conectada à formação profissional de seus estudantes. O aluno pode organizar suas disciplinas de forma mais flexível, conforme seus horários. Os estágios estão mais acessíveis, com semestres dedicados à atuação no mercado de trabalho. E os currículos foram atualizados, tendo conhecimento como resposta às necessidades sociais. Faça já a sua escolha. Inscreva-se no processo seletivo de verão 2019 até 31 de outubro. Universidade Franciscana. Somos UFN. Somos você. Retornamos com o tema é Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Mande sugestões de pauta para cbisaia@gmail.com. Sugira convidados, temas específicos, todos eles relacionados ao mundo jurídico, porque este é o foco central deste programa. O tema é Direito, que leva até você discussões, conhecimentos sobre o universo do direito, esse universo tão complexo, peculiar, e registro que este programa já tem 5 anos, está na sua 5ª temporada, e se Deus quiser e assim permitir, levaremos até você ainda por muito tempo esse tipo de discussão que fizemos aqui. Meu convidado de hoje, professor Bruno Seligman de Menezes, falávamos da atuação da magistratura, do estado da arte, do direito e do processo penal brasileiro. Agora eu lembrei, retomando um pouquinho o que a gente conversou no primeiro bloco, existe uma tradição jurídica que retroalimenta algumas coisas em direito. Nós aqui, cientificamente, estamos vinculados à tradição do direito escrito, à tradição da civil law, e isso justifica uma série de coisas. Justifica um direito objetivado e que, por óbvio, não tem como dar conta de tudo que acontece no mundo social.
E aí, para alguns, abre-se a janela do protagonismo judicial. Seria uma pequena abertura que justamente é preenchida por esse tipo de fenômeno, por esse tipo de ocorrência. Retomando, Bruno, no universo das prisões preventivas, tu acreditas que essa concepção de protagonismo judicial aflora com um pouco mais de intensidade ou isso contamina o sistema como um todo, vamos denominar assim? Não tenho dúvida. Eu acho que aflora com uma potência muito forte. Toda vez que acontece um crime, especialmente esses crimes de um pouco mais de repercussão, surge o imediato anseio social de uma resposta. Infelizmente, o processo ele não tem como dar respostas rápidas, porque ele demanda uma investigação, essa investigação vai levar a uma acusação, essa acusação vai ter que proporcionar um processo, chamado devido processo legal, com ampla defesa, com contraditório, nós temos uma série de prazos. Esses prazos eles são nada perto do tempo de tramitação da máquina burocrática, ela é pesada. Nós temos varas aqui com 6 mil processos, nós precisamos compreender isso. E nesses 6 mil processos tem pelo menos 6 mil pessoas aguardando uma resposta dali também. Quer dizer, nós não podemos só pela repercussão do processo priorizar um em detrimento a outros. Só que quando isso começa a acontecer, a forma de dar uma resposta imediata acaba sendo aquela prisão no segundo dia, no primeiro dia. As prisões preventivas, elas têm uma situação, uma hipótese de cabimento muito limitada. Elas servem para garantir a ordem pública, que a pessoa não cometa novos crimes, não turbe a ordem pública, para garantia da ordem econômica, que é uma situação raríssima, seria uma pessoa que sozinha colocasse em risco a ordem econômica, para aplicar a lei penal, ou seja, para impedir que a pessoa fuja. Então, se essa pessoa está em vias de fugir, pode se prender, e para garantir a adequada instrução do processo, para que essa pessoa não vá ameaçar testemunhas. São situações pontuais que os tribunais superiores têm exigido prova cabal disso, para que seja decretado. Não é o mero risco de uma pessoa fugir. Tem que haver provas de que a pessoa está se organizando para fugir ou até já tenha tentado fugir. Tem que ter prova de que a pessoa perturbou uma testemunha, constrangeu uma testemunha, e não pelo risco abstrato de ela assim fazer. Só que ordem pública passa a ser um conceito muito amplo. Passa a ser um coringa na mão do julgador. Ele consegue colocar tudo dentro da ordem pública. Então, a ordem pública ele coloca o clamor social, a ordem pública ele coloca a credibilidade nas instituições, ou seja, vou prender no primeiro dia para mostrar que o Poder Judiciário funciona. E isso os tribunais já disseram que não é ordem pública. Mas até chegar no STJ, até chegar no Supremo, nós temos aí 3, 4, 5, 6 meses de uma prisão, porque existe um caminho a ser percorrido para se chegar até lá. Eu não posso simplesmente impetrar um habeas corpus no STJ sem ter feito um pedido de liberdade aqui em Santa Maria, sem ter impetrado um habeas corpus em Porto Alegre. E essa tramitação ela vai esvaziando a utilidade de se chegar em Brasília dali a 6 meses. Agora, é possível delimitar isso temporalmente? Há uma temporalidade no fato que tu traz aqui hoje, de que a prisão preventiva ela passa a ser a regra e não mais a exceção, quando deveria ser? Nós temos um fetiche pela prisão preventiva nos últimos anos. E me parece que esse fetiche ele começa, e assim, especialmente quem estuda a questão das garantias, consegue notar isso, que nós passamos por uma curva que ora ela descende, ora ela sobe com relação aos direitos fundamentais. Ou seja, períodos de máxima efetivação, períodos de máxima restrição. Eu recordo, eu sou formado há 13 anos, e há 13 anos atuo especificamente nessa área. Naquele período nós vivíamos tempos diferentes, nós vivíamos uma composição do Supremo diferente, nós tínhamos um Tribunal de Justiça que era diferente. Nós afundamos bastante. Eu não tenho dúvida que hoje eu estou vivendo o pior período de liberdades individuais que eu já vivi desde que eu comecei a experienciar mais tecnicamente essa situação. Em algum momento isso haverá de mudar. Haverá de mudar porque vai estrangular tanto que vai haver um rompimento, os tribunais vão ter que mudar essa jurisprudência. Nós já ouvimos movimentos dos tribunais dizendo, olha, do jeito que está, não está dando. Não está dando porque em uma arguição de descumprimento de preceito fundamental há 2 ou 3 anos, o Supremo disse que o nosso sistema carcerário ele vivia um estado de coisas inconstitucional. Todo mundo passou a imaginar que haveria uma mudança, pelo menos
nessa velocidade de encarceramento que nós temos. Bom, se o sistema carcerário está superlotado e não está dando dignidade, quem sabe a gente vai ter que tirar o pé um pouco. Não aconteceu nada disso. Em algum momento isso vai ter que mudar. Só que aí nós temos também um Supremo que é independente, mas ele depende de indicação do Poder Executivo, que passa por uma sabatina do Senado, do Poder Legislativo. Então, existe essa questão muito próxima à atuação política. Eu queria que tu diferenciasse para o nosso telespectador o sistema de prisão cautelar do sistema de execução antecipada da pena e te posicionasse sobre isso. Perfeito. Especificamente sobre aquilo que o Supremo vem decidindo a respeito dessa questão hoje. Perfeito. A natureza das duas prisões, embora elas sejam cumpridas no mesmo estabelecimento, a natureza delas é completamente diferente. A prisão cautelar ela tem uma natureza processual. Ela visa, como diz o nome, acautelar o processo, dar segurança para que o processo transcorra dentro da normalidade. Por normalidade, entende-se não haver um réu que destrua provas, que constranja testemunhas, que fuja. Essa é a chamada prisão preventiva, que é uma das espécies da prisão cautelar. A execução provisória ela tem uma natureza de pena, de castigo. Ou seja, como em qualquer processo, uma vez terminada a fase de conhecimento, começa a fase de execução. No âmbito penal, desde 2009, o Supremo tinha um entendimento pacificado, que a execução da pena só se dava após o trânsito em julgado. Essa interpretação ela decorre da Constituição. A Constituição diz: ninguém poderá ser considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Essa regra não se aplica às prisões cautelares, só para quem está nos ouvindo entender bem. Né? O Supremo já há muito tempo entendeu que não haveria violação a essa regra, porque a natureza dela seria cautelar, seria processual. Mas com relação ao cumprimento de pena, a Constituição é muito clara, ela condiciona o trânsito em julgado. E trânsito em julgado não precisa ser um brilhante professor de processo civil para explicar o que é o trânsito em julgado. Um aluno do primeiro ou do segundo semestre já consegue compreender com um pequeno vademécum o que é o trânsito em julgado. É quando não cabe mais recurso daquela decisão. Seja porque se chegou à última instância recursal, ou seja porque a parte não manejou o recurso adequado. É simples. Só que o Supremo fez uma interpretação um pouco esquisita desse dispositivo no ano de 2016. O Supremo entendeu que havia uma quantidade muito grande de recursos meramente protelatórios, que eles estavam apenas ganhando tempo com isso e evitando uma execução da pena, e as partes recorriam, e não mudava nada, e uma pena que poderia ser cumprida numa data X acabava sendo cumprida 4 anos depois por conta desses recursos. A partir daí, fez-se uma interpretação muito mais ampla de que em vários países, ou na maior parte dos países, o sistema era diferente. Por quê? Porque no âmbito do Supremo Tribunal Federal, hoje é quase impossível se levar um recurso extraordinário em matéria penal. Por quê? Porque em matéria penal, geralmente, são questões fáticas que dizem respeito ao réu, e o Supremo Tribunal Federal tem exigido repercussão geral na matéria. Então já começa a ser muito difícil. Do STJ é um pouco mais fácil, mas ainda assim existe um filtro muito criterioso para que se leve até lá. O Supremo, então, fez essa interpretação de que, na grande maioria dos países, bastava o tribunal de apelação, bastava o segundo grau apreciar a matéria e poderia ser executada a pena, e assim fez uma nova leitura dessa questão. Eu não discordo da leitura. A leitura que o Supremo faz é correta. Na maior parte dos países, basta o segundo grau. Tem 2 problemas. Um primeiro problema é que nós temos um sistema judiciário pouco confiável, e não me entendam mal, pouco confiável no sentido de respeito a precedentes. Nós temos dentro da mesma vara o mesmo juiz dando 2 decisões contraditórias entre si, porque na prática foram dadas por 2 assessores diferentes. Ou seja, nós não temos uma tradição de respeitar a jurisprudência. Esse é um primeiro problema, pelo menos em matéria penal. E o segundo problema, obviamente, ele decorre da questão da expressão trânsito em julgado. Ou seja, como é que pode o Supremo Tribunal Federal dizer que a execução provisória pode se dar antes do trânsito em julgado se a Constituição condiciona o trânsito em julgado? Poderia alguém dizer, então, que se mude a Constituição. Nós não podemos mudar a Constituição nesse ponto, porque esse dispositivo é uma das tantas cláusulas pétreas que a Constituição esculpiu. Sendo assim, ele não pode ser alterado
pelo Constituinte reformador. Agora, tu vê alguma perspectiva do Supremo voltar atrás e levar a cabo as disposições constitucionais a respeito? Eu acredito que sim. O Supremo se manifestou nas duas oportunidades que se manifestou, ele se manifestou no bojo de habeas corpus, ou seja, seria um controle difuso de constitucionalidade que acabou gerando um efeito tsunami para as demais decisões, mas não juridicamente, quer dizer, cada juiz está ainda autorizado a decidir de forma diferente, embora não seja o que efetivamente acontece. Na última decisão, o Supremo decidiu por 7 votos a 4 para autorizar a execução provisória da pena, que foi esse habeas corpus de 2016. Atualmente existem tramitando no Supremo 2 ações declaratórias de constitucionalidade, que visam uma afirmação declaratória do Supremo com relação a dispositivos do Código de Processo Penal, que é o dispositivo que condiciona a execução da pena ao trânsito em julgado. Nenhum juiz se manifesta antes de julgar um processo, ele é proibido inclusive pela Lei Orgânica da Magistratura, mas em algumas considerações em outros processos análogos, nós conseguimos ver movimentações nesse sentido. E ao que tudo indica, 2 ministros que votaram a favor da execução estariam tendentes a mudar o posicionamento, não para retomar o posicionamento de antes de 2016, mas para criar um meio termo aí. O de 2016 era até o último recurso existente, antes de 2016. Pós 2016 é depois do Tribunal de Segundo Grau. A visão que você tem hoje é que por 6-5 o Supremo estaria se encaminhando para condicionar ao STJ a execução provisória da pena. Ou seja, permitiria uma análise um pouco mais profunda de um tribunal de mais peso, um tribunal superior, e aí sim, dali em diante, permitiria a execução. Até porque, como eu mencionei há pouco, é quase impossível subir um recurso extraordinário em matéria penal nos dias atuais. Bruno, lamentavelmente não temos mais tempo. Esse é um assunto super interessante, né? A gente acaba até se perdendo aqui no tempo porque o assunto requer. Mas eu gostaria de agradecer a tua presença aqui no programa, dizer que as portas estão sempre abertas, também te parabenizar pelo teu profissionalismo como professor e advogado. Muito obrigado, é sempre uma satisfação, estou sempre à disposição e é uma honra imensa estar aqui contigo nesse programa e na Universidade Franciscana, onde eu tenho tanto carinho e sou tão bem acolhido. Nós que agradecemos. Agradecemos a você também pela audiência e fique ligado nos próximos programas da TV Universidade Franciscana. Até a próxima!